quantidade de convocações para a seleção brasileira que não atendiam ao mérito, atendiam apenas à necessidade mercadológica de se dividir lucros com empresários. Se eu convocar X jogador, esse jogador vai passar a valer muito mais. Esse lucro vai ser repartido entre várias pessoas, dirigentes, empresários. Você é um cara que sempre bateu muito na CBF, né, Romário? Eternamente. Não tem nem como tirar a razão. Como é que vai ser? Aquilo ali é um antro de safadeza, sacanagem, de pilantragem, enriquecimento ilícito. Infelizmente, a gente como poder público, eu como senador, a gente não pode se movimentar muito com ali que não tem dinheiro público, né? Mas, porra, ali é uma sacanagem do caralho, Rica. Ali é muita... Aquilo ali é... Mas tu acha que melhorou ou piorou da tua época pra cá? Porra, cara, boa pergunta, assim... Na verdade, sempre teve um roubo, né? Sim. Sempre roubaram muito. E quando você é jogador, que era no meu caso, eu, falar por mim, a gente está 100% direcionado e concentrado para fazer o que a gente tem que fazer ali, que no meu caso era gol, ganhar. E essas coisas passam bastante desapercebidas. Que é uma coisa verdadeira, mas é uma coisa de não especificamente, não vi isso... especificamente na final. Tem um contrato que o Ronaldo tem que jogar todos os jogos em 90 minutos. O futebol, o esporte que move massas pelo mundo todo e ainda tem o poder de despertar a paixão mais sincera do ser humano. Nós, brasileiros, somos privilegiados por termos em nosso país um celeiro de craques. Pode ser perigoso o lance chileno. Rubio veio pela direita, Juan. Chegou, tomou na tentativa do Belendes, foi a linha de fundo, fez lá uma graça, a galera gostou, ele bateu pra frente e jogou certinho pro Robinho. Abertura para Adriano. Ronaldo se mexe, Adriano vai pra cima da marcação. A chance do segundo brasileiro, cruzamento, Kaká tocou pro meio, Robinho, olha o gol! Gol! Um povo que se orgulha de sua seleção, ou melhor, se orgulhava. Nos últimos anos, o futebol brasileiro tem sofrido um enorme regresso, principalmente quando o assunto é seleção. Convocações inexplicáveis, treinadores omissos, corrupção sem limite, tudo isso refletiu dentro de campo. O Júlio César, aí vem o cruzamento por baixo, um pesadelo, ergue o braço, e o Nishimura, final de jogo em Porto Elizabeth, no estádio. And I think some Brazilians will be leaving in the last two. Oh, what a night they're going to have. But, they might have number 7 here now. They have got 7. It's hammered in. Mas eu te garanto, o futebol é só a ponta de um iceberg gigantesco. Capítulo 1. Anos de ouro. Gerações marcadas. Essa seria a melhor definição quando se fala sobre o futebol brasileiro do século XX. Em todas as áreas do campo, havia jogadores referências de suas respectivas posições. Posição legal, Romário no meio, vai Romário! Vai Romário! Já parte pela direita, Cafu já partiu na velocidade, ele cortou pro meio, lá veio o Cleberson, Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu! Gol! O campeonato nacional, ainda no sistema de mata-mata, dava gosto de assistir. Rivalidades como as do eixo Rio-São Paulo esquentava na mídia e nas partidas. Fora isso, o Palmeiras está cansado, agora já está andando, o Evair está andando, o Oséias está andando, o Paulo Nunes está andando, já faz uns 10 minutos que está essa situação. Agora... Olha aí, vai fechar o tempo. Não podia ter feito isso o Edilson. Não podia ter feito isso, o Edilson fez lá uma graça. O Júnior agrediu, o Paulo Nunes foi pra cima. Tá, o campeonato nacional ia bem, com ótimas transmissões feitas pela Band e pela Globo. Mas e a seleção?
Como estava? Bom, a seleção demorou para emplacar de verdade. Sempre teve verdadeiras máquinas em campo. Mas, depois do título de 70, passou por fases ruins. Na Copa de 74, a atual campeã mundial, ainda comandada por Zagallo, mas agora sem Pelé, conseguiu um 4º lugar. Na Copa de 78, realizada na Argentina, foi revoltante. O Brasil, comandado por Cláudio Coutinho, tinha montado uma forte seleção, mas foi duramente prejudicado pela logística de locomoção no país, assaltado em jogos, por exemplo, o jogo contra a Suécia, onde o juiz encerrou a partida durante a cobrança de escanteio que resultaria em gol do lendário meia Zico. E acabou sendo eliminada pela Argentina em outro jogo polêmico. Poner el sexto, ahí está. Marca Luque el sexto tanto para Argentina en un tremendo error de Gorriti, Raúl Gorriti, el hombre que había saltado al terreno de juego. As lendárias seleções de 82 e 86, que até hoje são consideradas as seleções mais encantadoras da história do Brasil, tiveram praticamente o mesmo destino. Comandadas por Tele Santana, acabou caindo nas quartas de finais nas duas Copas do Mundo. Em 90, caímos para a Argentina com gol de Canidia. E com toda a polêmica sobre a água batizada entregue para o time brasileiro durante o jogo. Um pouco da água do pessoal lá da Argentina, que eu vi um jogador tomando água deles e pedi para me tomar também, e cheguei no intervalo, me deu uma tonteira, uma bobeira e eu... Isso foi no primeiro tempo? É, final do primeiro tempo. Depois, quando o Maradona caiu na ponta direita que eu tomei, o massagista argentino falou, não toma desse, e pegou outro frasco. Eu fui falar com o Bandeirinha para explicar a ele que ele tinha trocado os frascos, porque, se eu cair no exame antidoping tem alguma coisa, o maior prejudicado sou eu. E nisso o jogador da Argentina pegou e me tomou o frasco da mão, quer dizer, tudo armação. 94 chegou. A CBF resolveu apostar em Parreira para o comando. A seleção ficou à beira de não ir para a Copa e sua principal estrela, Romário, tinha tido divergências com Parreira e estava afastado. Mas, quando Miller se machuca, o treinador só tinha uma opção, e essa opção era o baixinho Romário, que em uma das maiores atuações individuais da história do futebol, destrói o Uruguai e classifica o Brasil para a Copa. Lançou, Bebeto está em boa posição. Romário na área, Raí também. Caprichou, Bebeto, olha a chance, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Um trator roubou mais uma. Enfiou para Romário, posição legal. Saiu o goleiro, fez a finta. Lá vai Romário! Lá vai Romário! É gol! No Mundial, o Brasil, comandado por Bebeto e Romário, deu show e foi campeão em uma final sofrida contra a Itália. Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! É tetra! É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol! Então vamos para 98, que a atual campeã mundial vinha muito forte, com um ataque comandado pelo atual melhor do mundo, Ronaldo Fenômeno, um time repleto de estrelas remanescentes de 94 e agora comandado novamente por Zagallo, a seleção foi para a final e perdeu para a França por 3-0. Olha o que aconteceu! Olha o que aconteceu! 45 e 45, cruzamento, ninguém sobe! Gol! Até chegar aí no terceiro gol. Dunga se esforça para correr ali pelo meio. A bola colocada para Petit, sai o Tafarel, Petit bateu. Final essa em que vai ser muito importante para o desenrolar do vídeo. Para o ciclo visando a Copa de 2002, a CBF escolheu Vanderlei Luxemburgo para o comando. Só que após a eliminação nas Olimpíadas para a seleção do Camarões, o professor foi demitido e o Emerson Leão foi contratado para seu lugar. A era Leão foi rápida e ficou marcada por uma convocação que anos depois desencadeou uma série de investigações. A convocação do volante Leomar. Leão caiu após derrota para a Austrália na Copa das Confederações. Gol da Austrália!
O próximo escolhido foi Filipão, que vinha de boas passagens por Cruzeiro e Palmeiras. Filipão também começou muito mal e logo cedo foi eliminado na Copa América pela fraquíssima seleção de Honduras. A bola entra, 1-0 Honduras. Honduras é que aproveita o tempo para fazer mais um gol. Martínez, 2-0. E por pouco não ficou fora da Copa de 2002. O sofrimento havia passado e agora era a hora da convocação para a Copa. Marcos, do Palmeiras, Dida, do Corinthians, Rogério, do São Paulo. Portanto, nenhuma surpresa na escolha dos goleiros. Cafu, da Roma, Belete, do São Paulo, Júnior, do Parma e Roberto Carlos, do Real Madrid. Mais uma vez, nenhuma surpresa. O Belete disputava uma posição com o Paulo César do Fluminense. Zagueiros. Belete foi escolhido. Vamos aos zagueiros. Lúcio, do Bayer Leverkusen, Roque Júnior, do Milan, Anderson Polga, do Grêmio e Edmilson, do Lyon. Portanto, apenas 4 zagueiros e não 5, como se suspeitava. Jogadores de meio: Gilberto Silva, do Atlético Mineiro, Kleberson, do Atlético Paranaense, Emerson, da Roma e Vampeta, do Corinthians. Vampeta, essa sim, uma surpresa. Meia atacantes: Ronaldinho Gaúcho, Paris Saint-Germain, Juninho Paulista, do Flamengo e Kaká, do São Paulo. Portanto, a jovem relação do São Paulo, Kaká, 20 anos. Atacantes: Edilson, do Cruzeiro, Denilson, do Betis, Rivaldo, do Barcelona, Luizão, do Grêmio e Ronaldo Nazário, da Inter de Milão. Havia muita expectativa pela convocação do atual artilheiro do Brasileirão, Romário, e mesmo após toda a pressão popular, Filipão deixou o camisa 11 de fora e levou Luizão para a Copa realizada na Ásia. Brasil, a última pressão. Durante 10 meses foi assim, nas ruas, nos estádios. Romário teve cabos eleitorais importantes. Com relação à seleção brasileira, eu sou Romário, isso aí não há dúvida. O resto eu não respondo, Romário eu sou. Nem o encontro de Romário com o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, chefe de Luiz Felipe, surtiu efeito. Há um mês ele chegou a chorar quando falava sobre a vontade de defender o Brasil. Scolari ouviu coros nada agradáveis e na última sexta-feira enfrentou um protesto mais violento. Nada adiantou. Eu já disse que entendo a participação do torcedor, ouço todos os torcedores, mas defino por aquilo que acho interessante para a seleção. Filipão perdeu a credibilidade com o torcedor brasileiro, mas mesmo assim fez uma linda campanha na Copa e levou a seleção para o inesquecível título mundial. Arrancada ali pelo meio em cima dos alemães é muito difícil. Ele insiste, briga pela bola, insiste Ronaldinho pro Rivaldo, abriu espaço, bateu pro gol. Olha, vem cá, Ronaldinho bateu! Gol! Brasil! Já parte pela direita. Cafu já partiu na velocidade. Ele cortou pro meio. Lá veio o Kleberson. Rivaldo saiu pro Ronaldinho. Pé direito, bateu. Gol! Brasil! Gol! Brasil! 3 finais. Grande Cafu. Pro mundo inteiro ele pede calma. Eu te amo, diz Cafu! Brasil! Aí está, em cima do pódio! Para que o mundo... Os caras ficaram duvidando se ele fosse aprontar alguma ali, e ele fosse a cambalhota, meu Deus. O Brasil estava em êxtase. 3 finais de Copas em 8 anos. Realmente parecia que nada podia parar o nosso futebol. Pois, da mesma forma que a seleção ia bem, os times brasileiros também estavam em ótima fase. E o Vasco vem, vai lá pra dentro da grande área. Olha a jogada, vai bater pro gol. Olha a chance. Gol!
Vamos todos cantar de coração. Mas, então, existe a receita para o fracasso, e os chefes dessa receita ocupavam a cadeira mais alta do futebol brasileiro. Capítulo 2. Corrupção acima de tudo, futebol abaixo de todos. Corrupção. Nada no Brasil escapa. Com a CBF não seria diferente. A maior entidade do futebol brasileiro, e a mais corrupta também, que é dirigida por ladrão, safado e cretinos, e que eu pude ver nessa comissão, que infelizmente existe aqui dentro dessa comissão a bancada da CBF. Para explicar melhor, vamos voltar ao final dos anos 60. Onde dias antes da implantação do Ato Institucional número 5, o presidente militar Arthur da Costa e Silva fechou um acordo com o então presidente da CDB, a antiga CBF, João Avelange, para a criação da loteria esportiva e a transmissão de jogos da seleção no exterior, bancadas pela CDB. João Avelange era tido como uma lenda do futebol brasileiro, tinha muito poder em suas mãos e chegou a ser presidente da FIFA. Com tanto poder na mão de uma pessoa, ajudou a emplacar seu genro, Ricardo Teixeira, na presidência da CBF. Ricardo Teixeira foi um dos homens mais corruptos da história do futebol brasileiro. Quando Teixeira assumiu a presidência da CBF em 89, herdou uma confederação com diversos problemas financeiros, praticamente beirando a falência. Então, o então presidente fez uma recuperação econômica surreal na confederação. Só que ninguém imaginava que por trás de toda a recuperação tinha um esquema de corrupção super montado. ISL e os parentes. O primeiro escândalo que iremos tratar é sobre o esquema de Avelange e Ricardo Teixeira juntamente da empresa ISL, International Sports and Leisure. Segundo documentos divulgados pela FIFA, de 1992 a 2000, ambos os ex-presidentes receberam 26 milhões de reais em propina. O querido Sandrinho. O ano é 1996. E a seleção brasileira fez um contrato de 200 milhões de dólares com a Nike. No dia do fechamento do contrato, Ricardo faz amizade com o então executivo da Nike e futuro presidente do Barcelona, Sandro Rosell. A partir desse dia, nasce uma linda e corrupta amizade. Em 1999, Sandro Rosell se muda para o Rio de Janeiro para ser o representante da Nike na América do Sul. Após quase 2 anos, Rosell se desvincula da Nike e cria a Brasil 100% Marketing. Após a criação, a CBF contratou a empresa de Sandro para vender amistosos da seleção para outros países. A história já está estranha, mas agora fica pior. Os amistosos marcados foram com equipes como Vietnã, Singapura e Estônia. Todo mundo desconfiou, inclusive o Ministério Público da Espanha. Investigou e descobriu que Ricardo Teixeira recebeu em sua conta localizada em Andorra 240 mil euros por amistoso. Rosell ficou 2 anos preso após as investigações. Esse capítulo 2 foi voltado para Ricardo Teixeira e João Avelange, mas tem algo muito importante para ser falado. Capítulo 3. CPI. Investigação ou impunidade? A história do Brasil está recheada de CPIs em todas as áreas, e o futebol não podia escapar dessa. CPI da Nike, 1998 a 2001. A traumática Copa de 98 gerou uma forte comoção em todo o Brasil. Sai o Tafarel, o Petit bateu. Gol! É da França! E ser presenteado com a Taça FIFA. Deschamps recebe das mãos de Jacques Chirac e ergue a Copa do Mundo de 1998. Tinha mais o que ser feito, a emoção aflorou. Alguns choraram, teve gente que esbravejou. Até então, a seleção vivia sua pior derrota na história das Copas. E essa derrota gerou muitas teorias da conspiração no povo, principalmente ao vazar esse seguinte áudio. Que é uma coisa verdadeira, mas é uma coisa de não especificamente, não vi isso especificamente na final. Tem um contrato que o Ronaldo tem que jogar todos os jogos de 90 minutos. Ah, tem isso? Os superiores da Nike, acho que não chegaram nem a tomar conhecimento do fato antes do jogo. Mas que a Nike tem uma força de apoio, tem. Negociou, não teve intermediário, negociou direto com o presidente. Quer dizer, o presidente que levou a porcentagem da negociação.
Quando soube do acontecido, Edmundo enviou a seguinte carta ao presidente da CBF. Prezado senhor, sirvo-me da presente para esclarecer a Vossa Senhoria que não concedi qualquer entrevista a jornal, TV ou emissora de rádio envolvendo o seu nome e da empresa Nike. Sobre o episódio, solicitei ao meu advogado, Dr. Michel Assef, que promovesse as medidas judiciais cabíveis para ver esse assunto devidamente esclarecido. Atenciosamente, Edmundo Alves Souza Neto. O contexto do áudio é o seguinte: Ronaldo Fenômeno convulsionou na manhã da final. Aí eu levantei para ir ao banheiro, pela felicidade dos meus filhos. Levantei para ir no banheiro e vejo o Ronaldo tendo a convulsão. Eu fui o primeiro a ver. Aí eu olho assim pro Roberto, que era Roberto Carlos e o Ronaldo. Aí eu falo, que porra é essa? E o Roberto tava de fone. Assim, aí levantou, aí eu saí correndo. Eram containers, né? Eram os quartos. E quando o Ronaldo passou mal, cara, eu só ouvi o grito assim, Bebeto, corre aqui, o Ronaldo tá morrendo. Aí eu acordei até, Léo, pô, tá escutando ou não, Léo? Ele, não, rapaz, vai dormir, para os caras da França aí, os torcedores. E eu digo, não, cara, tem alguém me chamando aí. Aí foi o negócio ficando mais forte, Bebeto. Aí eu abro a janela e tá Edmundo, Bebeto, o Ronaldo tá morrendo, cadê o doutor? Cadê? E Edmundo, que era atacante reserva e era a escolha mais óbvia, foi escalado. Mas, poucas horas antes de começar a importantíssima final, Ronaldo alegou que estava bem e foi escalado pelo treinador Zagallo, gerando revolta em Edmundo. Então, após péssima atuação individual de Ronaldo e o áudio de Edmundo, uma CPI foi instaurada. Basicamente, a CPI foi para investigar o papel da Nike na seleção e a interferência dos cartolas da CBF nos contratos. O relatório final da CPI foi o seguinte, abre aspas, este relatório expunha o contrato da Nike com a CBF. Seriam 400 milhões de dólares por 10 anos, ficando 160 milhões destes para a confederação e o resto para uniformes, viagens, marketing esportivo e 8 milhões para indenização de quebra de contrato com a Umbro. Mas o que há de suspeito nisso é que somente Ricardo Teixeira assinou este contrato pela CBF, enquanto 4 empresários assinaram pela Nike, e que a confederação passou a ter prejuízos anuais após a assinatura do contrato. Mas apesar dos prejuízos, a CPI apurou aplicações da confederação em ouro no exterior, além de mais de 650 mil doados para candidatos a deputados e senadores. Entre eles, o vice-presidente do Vasco da Gama e deputado federal, Eurico Miranda, que recebeu 100 mil reais. A CPI foi concluída com a descoberta de prejuízo de 7 milhões de reais na CBF e com o indiciamento de Ricardo Teixeira. CPI do Futebol 2001. Na virada do século, foi instaurada a CPI do Futebol, comandada pelo senador, na época do PSDB, Álvaro Dias. Nessa CPI, que ocorreu até 2001, foi investigada irregularidades no futebol brasileiro. A CPI pediu o afastamento de 16 dirigentes, incluindo Ricardo Teixeira e Eurico Miranda. Eurico foi um dos principais investigados, pois as suspeitas que o então deputado estaria lesando o patrimônio do Vasco eram muito fortes. Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Antônio Carlos Biscaia, o movimento de oposição do Vasco vai tentar obter documentos da CPI do Senado que investiga irregularidades no futebol brasileiro. O objetivo é provar que o deputado Eurico Miranda vem lesando o patrimônio do clube. Obtidos esses documentos, aí sim uma ação cautelar possibilitaria eventualmente o afastamento. Mas, mesmo com fortes indícios, Eurico não foi afastado do Vasco e Teixeira também não saiu da CBF. Em 2015, tivemos outra CPI do futebol, que mais uma vez acabou em pizza. Ricardo Teixeira, Marco Polo Del Nero e José Marinha Marim foram indiciados, mas nenhum foi preso por esses crimes. Teixeira foi indiciado por estelionato, crime contra a ordem tributária, crime contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crime eleitoral. Já outro ex-presidente da CBF, José Marinha Marim, foi indiciado por estelionato, crime contra a ordem tributária, crime contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade ideológica. E Marco Polo Del Nero também foi indiciado por quase os mesmos crimes, sendo eles
estelionato, crime contra a ordem tributária, crime contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crime eleitoral. Foram indiciados, mas não foram presos. Mas quem pensa que saíram impunes, até que não. Ambos foram banidos do futebol. Só que todo mundo sabe que nas internas eles ainda estão no poder e comandam a CBF. Capítulo 4. Uma esperança. E essa esperança é Ronaldo Fenômeno. O maior centroavante da história confirmou sua candidatura para a CBF. Ronaldo Fenômeno anunciou oficialmente a candidatura à presidência da CBF. Em um ambiente dominado pela escória do futebol nacional, Ronaldo Fenômeno pode começar um processo de reestruturação da confederação e mais profissionalização do futebol, principalmente na área do marketing. Esse tipo de candidatura, esse tipo de presidente, porque além de ter sido um grande jogador, já passou por experiência administrativa, abre portas no mundo inteiro, é um cara bem relacionado, pode contratar gente competente. A análise do narrador André Henning é perfeita. Tudo que a CBF precisa, Ronaldo Fenômeno tem. Mas sabemos que será um caminho muito difícil, justamente pelo fato de que o poder está nas mãos dos velhos cartolas. Se inscreva no canal, deixe o like e assista nossos outros documentários.